Boa noite, é com alegria que a gente está aqui, com a atenção de vocês que estão no chat, no caso, Paulo Roberto de Mairiporã, São Paulo, Maluce Fontinel, que está conosco desde as 19h19, o Recanto Espírita, que vão estar na retransmissão, então, o público do Recanto Espírita, do Lar José, da TV7, da Web Rádio Fraternidade, do Reviver Espírita e o Recanto da Prece. Boa noite a todos. Como é de praxe, como é do costume, vamos colocar o nosso irmão Flávio Corba para que o mesmo possa fazer a leitura em nosso favor. Boa noite, Laelder. Boa noite a todos que estão nas retransmissões e Deus nos abençoe. Vamos à nossa leitura da noite de hoje, que vai ser retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje, Reuniões Cristãs, a do número 9. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvesse partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre os mundos visíveis e invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniam, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espíritas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Que possamos refletir na mensagem. Obrigado, Flávio. Mais uma vez, reforçando, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, que nessa noite
possamos nós outros entender a temática que será desenvolvida pelo facilitador Walter, onde, com a compreensão colocada em nossos corações, possamos mais fazer do que dizer, diante daquilo que possamos escutar em sua apresentação. E assim, diminuir a distância emocional que há entre ti e nós, porque é através das nossas ações que vamos construindo pontes para diminuir o abismo, a distância que há diante do que nós sabemos para aquilo que fazemos. Abençoa a todos nós, em particular o facilitador da noite. Imbuídos, todos nós, Senhor, com o desejo de aprender, envia os teus mensageiros para que possamos compreender as mensagens que serão mencionadas no decorrer dessa live. E para tanto pedimos a permissão para poder iniciá-la. Que assim seja. Boa noite, Diná Souza. O homem tem sobrenome de imperador, viu? Então vocês vão com cuidado aí, porque já vem da genealogia lá, os antepassados do homem, vocês não brinquem não. Então vamos lá. Afinal de contas, ele vai se apresentar e quem se trata é o Dr. Walter Bonaparte. Boa noite, Dr. Walter. Olá, boa noite, Laelder, boa noite, Flávio, boa noite, amigos aí de São Gonçalo, e o pessoal que está nos ouvindo, aí Marlúcio, Paulo Roberto, Diná, também estão já aí online. É o nome Bonaparte, mas é um nome mais curioso do que de parente do Napoleão, viu, Laelder? Aí foi mais uma homenagem, viu? O sangue não é azul, não. Não. É só a camisa que tá azul, ó. O sangue não é azul, não. Então, tá, mas... Então, a gente agradece bastante o convite de vocês. É um tema bem legal, um tema para desenvolver, né? Eu, por ser médico e participar da Associação Médico Espírita aqui da região, gosto muito do tema da espiritualidade. Sou trabalhador aqui da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que eu vi que já tem aí o nome do Cantinho da Prece, né? Que também faz parte, estamos no amparo de Eurípides aí, com certeza. Então, a gente agradece bastante vocês e fica pedindo uma proteção para aquilo que vai ser dito hoje para todo mundo, que a gente vai conversar um pouco, né? Obrigado, boa noite, viu? Boa noite. Então, só para situar o pessoal, o doutor fez a seguinte proposta, conforme, ou ele vai responder conforme as perguntas vão aparecer no chat aí para ele, ou ele responde no final, ao término da lâmina. Ele vai seguir conforme o desenvolvimento da interação de vocês no chat para com a apresentação do mesmo. Então, vamos nos deleitar com essa proposta na interface da medicina com a espiritualidade. Com vocês e com todos nós, o Dr. Walter Bonaparte. Tá, joia. Obrigado, então. Bem, gente, a medicina, ela já passou por muitas e muitas fases, né, de compreensão e de atuação da sua área. Então, dentro da saúde, dentro da espiritualidade, já fomos e voltamos ao longo das eras humanas de ser uma medicina de práticas mais técnicas, mais científicas, em outras épocas mais espirituais e mais ligadas ao misticismo. E hoje nós estamos numa época em que a ciência está querendo casar aí com a parte espiritual. Que bom, né? Graças a Deus que estamos entrando nessa era novamente aí, onde a espiritualidade olha para a medicina olha para a espiritualidade, os dois estão se dando bem e produzindo muitos trabalhos, né? Isso, obviamente, para o bem de todos nós médicos, nós pacientes, nós população, nós seres humanos presentes, encarnados e desencarnados, por que não, aqui nesse planeta. Então, hoje, mais médicos estão se pronunciando, estão
adotando a espiritualidade nos seus trabalhos, mais médicos têm escrito livros, particularmente dentro da doutrina espírita, alguns livros sensacionais, alguns colegas, não vou citar nomes para não injustiçar outros, porque realmente tem obras maravilhosas que vêm nos esclarecendo, apenas aqui citando dentro da fundadora das Associação Médico Espíritas, das AMES, que existem no Brasil, toda a doutora Marlene Nobre, que ela, por enquanto, ela está entre nós aqui como desencarnada, né? Espero que ela nos ajude nessa noite, nessa intuição, porque essa era a especialidade dela, criar as AMES e falar de espiritualidade. Então, a gente agradece bastante que ela nos ajude, assim como Eurípides, né? Agora, Léder, você podia colocar para a gente o primeiro slide, para a gente começar situando o pessoal a respeito do tema? Bom, o tema que o pessoal me convidou é esse aí, olha, a interface da medicina com a espiritualidade. Então, meu nome é Walter Bonaparte, sou médico aqui na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, sou originário de Campinas, São Paulo também, frequento a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e como mídia social, se vocês quiserem dar uma olhada, o YouTube leva meu nome no canal, tem mais de 100 vídeos lá. Eu tenho feito um estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e às quartas-feiras, às 20 horas, todas as semanas. E a gente já está com mais de 65 programas passados já. Muito interessante. Tem pela TV IDEAC, do Norte Fluminense. Então, se alguém se interessar, se inscreve lá no canal. Às quartas-feiras vai acompanhando. Bastante interessante o estudo, viu? Bom, então vamos lá, então. Eu agradeço, então, aqui o Laelder Rodrigues Souza, e do Reviver, e de São Gonçalo do Amarante. E foi indicação do Orson, nosso grande amigo de Matão, aquele que tece as teias entre nós aí para que a gente possa se conhecer, né, Léuder? Com certeza eu também já recorri a ele diversas vezes, ele indica muitas pessoas, né? Exatamente. Então, ele nos deu um grande presente. São Que vocês bom, facilitadores. São tesouros. Fico feliz de estar participando aqui com vocês e ter o Orson como um amigo, realmente. Viu? O Orson fez o prefácio do meu livro também. Meu livro chama Almas. Ele foi o prefaciador do livro. Bom, gente, eu comecei pensando de que maneira aqui, olha, vamos falar um pouquinho do... Então, a gente falou o quê? Se a gente pensar no nome, qual que é o tema mesmo? Então, olha aqui, ó, a interface da medicina com a espiritualidade. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para a gente ver o que é interface, na realidade. É entre duas faces, né? Interface. Então, eu procurei no nosso amigo Google, no dicionário genérico do Google, vem assim, olha. Primeiro, interface é o elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas, ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. Então, aqui a gente já vem questionar, será que o nome que a gente pode usar é interface? Porque nessa definição já fala de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. Então, a gente sabe que a medicina e a espiritualidade, elas são conectadas diretamente. Hoje é esse o conceito. E o segundo conceito seria área em que as coisas diversas interagem. Por exemplo, interação entre dois departamentos, duas ciências. Talvez essa seja mais adequada, né? A interação entre a medicina, que é uma ciência, e hoje a espiritualidade, se a gente for através do que Kardec nos trouxe, também é uma ciência, o espiritismo, não é isso? Então, mais para a gente se situar com relação ao tema. Bom, falando um pouquinho da medicina, então a medicina ela teve início há milhares de anos. A gente tem relatos aí do primeiro médico relatado em Imhotep, no Egito, séculos antes de Cristo, né? E no início tinha origem em rituais, magias, com o objetivo principal de afastar as doenças. Então, tudo caía na conta, vamos dizer assim, das magias, né? Para se afastar as doenças. Então, a arte de curar, que é o que está por trás do significado da palavra medicina, era, portanto, uma prática antiga, né? E que está em constante evolução e mudança, né? E com o passar do tempo, a medicina, como eu disse no início, foi mudando. A medicina que a gente se pratica hoje não é a de 100 anos atrás, não é a de 1000 anos atrás, e muito menos aquela de 100 anos ou 1000 anos para frente, né? Nós temos ideia daqui para trás, mas muitas vezes não temos ideia daqui para frente do que vai ser. Então, o misticismo perdeu espaço para o olhar científico dentro da medicina. Mas muitas influências desse misticismo estão presentes até hoje. Um exemplo, por exemplo, é o símbolo da medicina, que é um bastão de Esculápio, que era o deus da saúde, que é representado por uma serpente enrolada num cajado. Até hoje, esse é o símbolo que vocês veem no receituário ou em alguns hospitais, é o símbolo do médico. Isso data de muito tempo atrás, né?
Bom, na evolução da medicina, para efeito histórico, a gente considera que Hipócrates, um grego, né, que se dedicou a estudar os sintomas das doenças e a evolução delas, com o objetivo de ter as bases teóricas para investigar as doenças relacionadas aos problemas físicos. Então, o que Hipócrates fez? Ele foi um dos críticos da medicina, porque ele contestava esse misticismo. Então, Hipócrates trouxe a medicina para a fase da ciência, né? Então, mudou bastante o significado de um médico da época de 400 ou 300 anos antes de Cristo, que é a data mais ou menos de que viveu Hipócrates, né? Então, ele afastou e falou que os sintomas eram devido a distúrbios do corpo humano, né? E não de misticismo e de... Bom, enfim, ele começou isso, né? Depois a coisa foi se ligando também na espiritualidade de novo, né? Bom, assim, devido ao desempenho, ao empenho de Hipócrates em catalogar, estudar todas as doenças, essas áreas da medicina vêm se tornando uma atividade de homens, e não mais de deuses na época, né? Que o politeísmo imperava na época pré-cristã. Então, os deuses cuidavam também das curas, né? Segundo a mitologia também. Então, contudo, para a civilização egípcia, momento anterior ainda ao de Hipócrates, que a medicina teve outros grandes avanços, graças à possibilidade, por exemplo, de mumificação dos faraós. Aí temos algumas literaturas, alguns livros dizendo qual será talvez a influência metafísica, a influência espiritual na medicina dos egípcios, né? Da mesma maneira que existem aí os grandes segredos das construções das pirâmides, como que existiam, por exemplo, os conhecimentos feitos pelos atos dos egípcios naquela época. Ainda não se explica muito bem até hoje como isso já era conhecido. Bom, então a gente chega assim a essa pequena conclusão. Olha, embora os mecanismos de como os valores espirituais ajam nos organismos, eles sejam talvez, entre aspas, ainda desconhecidos, os profissionais da saúde já perceberam que essa abordagem é válida. Qual abordagem? Juntar a medicina com a espiritualidade. Então, eu coloquei entre aspas desconhecidos, né? Porque muitos mecanismos já estão sendo explicados. Muitos cientistas, muitos médicos, muitos espíritas, espiritualistas, estudiosos da área já estão estudando, por exemplo, o efeito da energia que nós produzimos, aquela energia na qual nós estamos mergulhados, sobre o nosso DNA, sobre os nossos órgãos, sobre os nossos sistemas. Nós temos hoje especialidades dentro da medicina que já adotaram a espiritualidade como uma regra. Então, a gente vai falar aqui ao longo do bate-papo também, por exemplo, a cardiologia, hoje é uma especialidade que já tem um capítulo dedicado à espiritualidade dentro da medicina. Ou seja, quando tem um congresso brasileiro ou estadual de cardiologistas, alguns trabalhos obrigatoriamente que são apresentados são ligados à espiritualidade. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma influência muito grande do comportamento, do sentimento e das crenças e da fé, a gente vai falar um pouquinho de fé, né, mais para frente, com as doenças, principalmente com a evolução das doenças. Hoje existem trabalhos que mostram que 70% dos doentes acometidos por hipertensão arterial, por diabetes, eles podem se beneficiar e diminuir a utilização de drogas ou diminuir o número de complicação através da espiritualidade. O que é, afinal de contas, a espiritualidade, né? Eu ser espiritualista ou a medicina utilizar a espiritualidade, né? O que significa isso exatamente? Nós vamos ver para frente um pouquinho quando a gente abordar o assunto a respeito de religião e espiritualidade. Qual que é a diferença? Fica pensando aí. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, espiritismo é uma coisa. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Bom, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que cuida da saúde, da padronização da saúde do planeta, né? Ela já reconheceu oficialmente e inseriu o conceito de espiritualidade no seu conceito de saúde. Então, o conceito inicial de 1947 não incluía a parte espiritual. A partir de 2020 já se reconhece, né? Que isso já existe dentro do conceito mesmo da medicina. Bom, em 2018, foi publicado na imprensa leiga, no jornal Estado de São Paulo, essa frase, olha, valores positivos ajudam a enfrentar o sofrimento e aumentam as possibilidades de cuidados, o que reduz custos da medicina tradicional.
Então, olha que interessante, como está reunindo vários interesses. Então, valores positivos. O que são valores positivos? Aí entra a moral, né? O otimismo. Então, o enxergar coisas boas e termos princípios. E isso é estar na espiritualidade. Então, esses valores positivos ajudam a enfrentar o sofrimento. Qual o sofrimento? De uma doença, da perda de um ente querido, de ultrapassarmos as dificuldades da pandemia, por exemplo? Sim, valores positivos ajudam a enfrentar o sofrimento com a pandemia. Tantas e tantas pessoas sofrendo, famílias, né? Se fizermos uma conta de 600 mil desencarnados, temos aí pelo menos de 3 a 5 pessoas por desencarnado, nós temos 3, 4, 5 milhões de pessoas em profundo sofrimento há 2 anos que perderam entes queridos. Então, esses valores positivos da espiritualidade ajudam sim a enfrentar o sofrimento. Bom, aumentam sem dúvida a possibilidade de cuidado, é uma ferramenta muito importante. Da mesma maneira que um tomógrafo é importante, a nossa adoção da espiritualidade também o é, né? E o custo? Será que é muito materialista falar em custo? Será que é muito fora da espiritualidade? A gente fala que reduz o custo da medicina tradicional? Não, não acredito. Porque o dinheiro ele está intimamente ligado à saúde. Porque, afinal de contas, os hospitais públicos têm necessidade de ter verbas. Se a gente reduz o custo de tratamento de um doente, um paciente que, por exemplo, poderia infartar e ficar numa UTI, fazer uma ponte de safena ou um stent cardíaco, ele pode ter só uma crise hipertensiva ser atendido no posto de saúde. Então, esse dinheiro que economizamos com a diminuição dos agravamentos dos estados de saúde são utilizados de maneira mais racional para o cuidado de todos. Então, reduzir custos da medicina tradicional é sim muito interessante. Então, cabe numa palestra como essa de espiritualidade e medicina. Por que não, né? Então, é o que eu grifei aqui, ó. Então, isso já está entrando nos estudos, né? A gente sabe que, infelizmente, a materialidade rege muito o nosso planeta, nosso mundo ainda. Então, isso faz diferença realmente, como a gente colocou aqui. Bom, em termos de espiritualidade e religião, afinal de contas, é diferente ou é igual? Eu ser religioso e praticar a espiritualidade é a mesma coisa? Qual que é a origem dessas palavras? O que elas significam, né, dentro daquilo que a gente está falando hoje? Elas fazem alguma diferença para a gente dentro desse contexto? Então a gente sabe que é o seguinte: a religião é um sistema de crenças, é uma estrutura bem montada, é alguma coisa em que nós participamos socialmente e que obedecemos certos dogmas, né? Dogmas é aquilo que se impõe. Então, dentro de certas religiões existem algumas imposições. Então, a religião envolve dogmas, crenças e religiosidade, e que é quando a pessoa tem uma religião e incorpora isso dentro da vida dela. Ah, eu sou espírita, sou evangélico. Aliás, o espírita, tem muita gente que diz que o espiritismo não é religião, é ciência e filosofia. Mas no Brasil a gente trabalha muito com a ideia de que o espiritismo é sim uma sensação de religião que nós temos. Então, essas pessoas dedicadas às religiões, elas têm uma sensação de pertencer àquela crença, vamos dizer assim, aquele sistema organizado de crenças. E no caso do âmbito da ciência, na pesquisa, a pesquisa não trabalha com religião. Então, religião não é um foco de estudo, particularmente da espiritualidade, né, dentro da medicina. Porque cada religião tem as suas características, né? A espiritualidade já é um conceito mais amplo. Então, o Dr. Álvaro, diretor da promoção e pesquisa da Sociedade de Cardiologia, é uma referência dentro da cardiologia e da espiritualidade, ele definiu assim, olha, espiritualidade é como se fosse um guarda-chuva, né? Um conceito mais amplo que agrega quem tem ou não uma crença. E são as emoções, sentimentos que norteiam nossa vida, do nosso relacionamento conosco mesmo, com os outros em casa e nos nossos outros ambientes, em casa, no trabalho, na escola, enfim, em todos os ambientes que a gente participa. Então, olha que interessante, são as emoções e sentimentos que norteiam nossa vida, né? Isso é a espiritualidade, é a crença em algo maior, é a crença que existe algo que rege junto conosco a nossa vida, existe uma inteligência por trás da nossa existência aqui na Terra. Então, essa é a diferença de religião e espiritualidade. A religião, ela vem do nome, tem algumas origens. Uma delas é
religare, isso já foi dito várias vezes, talvez você já tenha ouvido, então se religar à divindade. Outra origem da palavra, religião, é também de religi, e religioso, de divino, aquilo que é divino, sempre apontando para o alto, temos algo ou alguém ou alguma coisa acima de nós, humanos na Terra, né? Bom, agora, a espiritualidade é difícil de definir, vocês já perceberam, né? A gente, quando vai ler cada livro, tem uma definição de espiritualidade. Então, eu encontrei o seguinte, olha, que a espiritualidade, na atualidade, é concebida como uma crença na vida espiritual. Então, se a gente parar por aqui, o que é uma crença na vida espiritual? Se a gente considerar que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta, encarnados, com um corpo emprestado, carnal, e somos, na verdade, um espírito, somos uma alma, né? Pode-se dizer alma, alma se diz como o espírito encarnado, mas somos um espírito. Dentro da nossa doutrina, nós dizemos que somos um espírito antes de ser um corpo. Então, é concebido que existe algo que não é apenas o corpo físico. Então, existe um espírito. E esse espírito pode ser encarnado ou desencarnado. Então, termos a crença nessa vida espiritual já é parte do conceito de espiritualidade, né? Entretanto, em seu discurso prático, ela mescla, por exemplo, a espiritualidade no Brasil, muito atributos morais. Então, quando fala espiritualidade, a gente pensa o quê? Lógico, do lado bom, do lado positivo, sempre enxergando aquilo que é a nossa conduta dentro da moral cristã que nós seguimos. Então, perdão, generosidade, tolerância, resignação e outros atributos, né? Então, e na fé, a gente encontra o centro de ação. Então, como que eu atuo, como que eu ajo para ter o perdão, a generosidade, a tolerância, etc. Tendo fé, né, nessa realidade espiritual. Sim, uma série de sentimentos que eu tenho dentro de mim que me levam realmente a me convencer que é desta maneira que funciona. Então, a espiritualidade na atualidade é concebida como uma crença, de maneira simples, se a gente puder falar, uma crença na vida espiritual. Então, ainda a espiritualidade buscando a sua identidade, a gente sabe que a grande força propulsora dela é a fé, que move a espiritualidade. Aí a gente tem assim aqui, ó, as evidências que a gente percebe, que a gente sabe que existem dentro da prática do perdão, da generosidade, da tolerância e outros atributos morais da moral cristã, elas podem favorecer a criação de uma subespecialidade até, quando a gente analisa a psicologia médica. Então, dentro da psicologia, já estão se falando da psicologia médica da espiritualidade. Aí a psicologia da fé como uma subespecialidade. Então, isso cria uma abertura muito grande para que a gente passe a estudar e ter um campo de atuação bastante amplo, né? E a saúde, por exemplo, como que a gente sabe da OMS, em 1947 foi dito isso, olha, até hoje está prevalecendo, a gente falou lá atrás. Então, a saúde como conceito, porque a gente está falando de medicina e espiritualidade, não tem como não falar de saúde, né, gente? A gente tem que falar de saúde, que é o que nos interessa, atingir a saúde mental e física. Então, essa Organização Mundial de Saúde definiu a saúde como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Agora, pensem um pouco aqui comigo. Será que a gente consegue manter isso dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo? Um estado completo. A gente, em medicina, quando fala completo, total, 100%, fica um pouquinho desconfiado. Falar um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Será que existe um ser humano, ou dois, na face da Terra, encarnado, que está em um estado completo de bem-estar físico, mental e social? Agora, permanente, né? Não é agora, por 5 minutos. Então, estamos permanentemente assim? Segundo a OMS, se não estivermos doentes, não tivermos nenhuma afecção espiritual, mental, né, e nem física, e estivermos nos sentindo completamente com bem-estar, fisicamente, mentalmente, socialmente, nós temos saúde. Então, eu acredito que esse conceito estaríamos aí perto de 99,9% sem saúde, porque esse bem-estar completo é uma coisa um pouco difícil. Talvez digamos que essa é a nossa meta, né? Por que não?
Então, a interface da medicina com a espiritualidade vem nos ajudar a atingir essa meta que a OMS, na década de 40, depois da Segunda Guerra, formulou para que a gente seguisse. Quem sabe é nosso norte, né? Isso talvez não seja a saúde, mas seja a nossa proposta de saúde. Vamos encarar dessa maneira que eu acho que a gente fica um pouquinho mais à vontade, né? Então, ó, e o conceito de espiritualidade? A gente falou do conceito de saúde perante a Organização Mundial da Saúde, né? E o conceito de espiritualidade que foi adotado há 2 ou 3 anos pela OMS também qual é? Já é uma evolução, né? Não está colocado dentro da saúde, mas já existe um conceito do que é espiritualidade pela Organização Mundial de Saúde. Então, eles dizem o seguinte, olha, a espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado e o sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou uma prática religiosa. Já melhorou um pouquinho, né? Então a gente já sabe que já entrou um pouco dentro daquilo que a gente está tentando trazer para vocês como explicações da noite de hoje. Então é o conjunto das emoções não materiais, tá? Não é uma coisa material, e que pressupõe que pode ser percebido ou compreendido plenamente, né? E significado da vida, como o significado e o sentido da vida. Então, aqui já eu acredito que nós estamos um pouco mais de acordo com a OMS, quando ela define a espiritualidade. Um outro conceito que é importante também, que a gente é obrigado a falar dentro desse assunto, dentro da medicina da espiritualidade, é qualidade de vida, porque afinal de contas, o que a gente busca? A gente não busca saúde simplesmente para ter um fígado, um pulmão, ou um rim, ou um estômago com saúde. A gente quer que esses órgãos estejam bons, trabalhando bem, para que a gente obtenha qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é uma busca permanente, é uma consequência daquilo que nós buscamos na saúde. Então, a partir do momento que eu estou bem espiritualmente, a partir do momento que eu estou bem de saúde física, estou capacitado mentalmente para enfrentar a minha vida, com a maturidade que eu preciso, o que eu adquiro? Qualidade de vida. Então, essa é a busca, qualidade de vida. Então, é um conceito amplo, OMS também, assim definida pela Organização Mundial da Saúde. Existem pensadores que o tempo todo na OMS estão tentando melhorar as definições. Então, a qualidade de vida é um conceito amplo e afetado de uma maneira complexa pela saúde física, pelo estado psicológico, pelo nível de independência, as relações sociais que nós temos e o nosso relacionamento com as características importantes do nosso ambiente. Então, nosso ambiente é importante, onde você vive? Sim. Né? A saúde física? Sim. O estado psicológico e emocional? Muito. E o que ele quer dizer aqui, a OMS, com o nível de independência? O nível de independência é aquela sensação de liberdade que os povos têm. Então, dentro da sua prática política, dentro daquilo que nós estamos vivendo, no nosso país, no nosso planeta, aqueles países que estão em guerra ou em pobreza extrema, nós sentimos uma independência, uma liberdade de vivência no nosso local. Isso nos traz qualidade de vida ou não? Sem dúvida, aquele que não tem as suas necessidades básicas satisfeitas, né? Quais são as necessidades básicas? O principal é a alimentação, né? Depois a gente vem os cuidados com a família, né? A proteção individual, a proteção física, um teto para que você tenha proteção, a dignidade de um trabalho. Sem isso, é difícil termos como falar de qualidade de vida. Então, a própria OMS diz que é assim definida e ela é multidimensional. Ela atua e são consideradas diversas dimensões para que a gente atinja a qualidade de vida, né? Então, esse termo qualidade de vida, QV, ganhou uma importância grande na literatura a partir de 1960, com a criação de vários instrumentos para medir a qualidade de vida. Já é uma outra coisa um pouquinho mais profunda. Quem se interessar pode colocar o conceito de coping, né? Na internet vai achar aí os instrumentos para mensurar a qualidade de vida. Então, são como os trabalhos são feitos, porque a gente tem que ter um parâmetro, né? Então, eu tenho uma qualidade de vida, você tem outra. Nós dois estamos felizes. Então, de que maneira nós temos que graduar isso? Então, existem já
conceitos sofisticados que trazem essa graduação para que sejam inseridos dentro de trabalhos, né? E vem evoluindo, não vem? A medicina vem evoluindo, o conceito de espiritualidade vem evoluindo, a prática médica, o acesso à médica vem, a prática médica e o atendimento vem evoluindo, isso tanto dentro do nosso país quanto em outros lugares. Então, a gente vê, por exemplo, no SUS, no Sistema Único de Saúde brasileiro, então tem novas práticas e aceitação de novos conceitos ao longo dos anos, das décadas. Demora, né, gente? A gente sabe que para que as coisas mudem precisa tempo, mas afinal de contas temos toda uma encarnação e outras encarnações para que a gente espere e trabalhe para que isso aconteça, né? Então, no SUS, olha, as novas práticas incluídas pelo Ministério da Saúde não é novidade, já faz algum tempo isso. Para os pacientes do SUS, são chamadas práticas integrativas e complementares. A acupuntura e outras, como, por exemplo, eu trouxe aqui uma bastante interessante, a imposição de mãos. Então, vejam bem, o Sistema Único de Saúde brasileiro já aceita como prática integrativa e complementar no tratamento da saúde a imposição de mãos, né? Como nós fazemos, por exemplo, no Centro Espírita, como outras religiões também fazem, como Jesus também transmitia a sua energia muitas vezes com a imposição das mãos, né? Então, qual é a explicação? A explicação que o Ministério da Saúde dá é que a imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa transfere energia para o paciente. Então, olha que profundo. Quando a gente pensa, por exemplo, num hospital, numa cirurgia, no atendimento de um traumatizado, do infartado ou de um parto, é uma coisa palpável na medicina, né? Agora, pense em um centro de prática integrativa complementar do SUS, onde é feita a imposição de mãos, como tratamento, por exemplo, o reiki, né? Então, isso envolve uma aceitação muito grande de conceitos. Não é só a prática da imposição de mãos, mas para que isso tenha acontecido, o nosso Sistema Único de Saúde aceita essa transferência de energia. Então, aceita que nós temos uma energia, não somos um corpo simplesmente inerte, nós temos uma energia que nós exalamos, que exaure, que sai do nosso corpo e pode ser encaminhado para o bem, para uma outra pessoa, né? Encarnada ou não. Aí dentro do Espiritismo, a gente já pode dizer isso. Por exemplo, quando Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, descreveu o ectoplasma também, que é a energia que é desprendida dos corpos, principalmente daqueles médiums de efeito físico, e que passam para a materialização espiritual. Já é um outro assunto, né? Mas é muito interessante essa aceitação de novos conceitos, que às vezes a gente está por fora. Às vezes a gente nunca ouviu falar e acha que a coisa não está evoluindo, mas está evoluindo sim. Bom, eu falei que não ia falar nomes, mas eu vou citar aqui unicamente o Dr. Paulo Frutuoso, médico carioca, a maioria de vocês deve ter já ouvido falar, oncologista que tem 8 livros publicados, e um deles muito interessante é a Medicina Mediúnica do Futuro. Então eu vou citar algumas coisas dele aqui. Então o que ele fala? Como é que nós vamos evoluir então? Já que a medicina vem evoluindo, nós já falamos isso, né? Então a medicina vem evoluindo, vem aceitando a espiritualidade como parte do seu trabalho, como uma ferramenta a mais para que o médico utilize no seu consultório, para que utilize no atendimento de seus pacientes, na interpretação das enfermidades, né, e consiga trazer uma qualidade melhor do seu trabalho, como será que isso vai evoluir mais para frente? Ele diz o seguinte no livro dele, olha, o médico do futuro não se guiará apenas por exames clínicos, laboratoriais ou exames de imagem. Então, exame clínico, o que é? É a palpação, é você olhar uma mancha, é você ver com seus olhos, examinar com algumas manobras. Exames laboratoriais é sangue e outras coisas que são examinadas no corpo. Exames de imagem, uma tomografia, um raio-x, uma ressonância, um ultrassom, né? Além disso, o que ele vai fazer no futuro? Ele vai poder usar os seus próprios poderes, né? Os poderes extrasensoriais, para enxergar a alma enferma do paciente. Então, o que quer dizer poderes extrasensoriais? A gente vai ser super-homem? Talvez. Para o nosso conceito de hoje, que nós temos hoje o sensório, significa aquelas sensações que a gente consegue detectar. Então, meus olhos são preparados para enxergar um certo tanto, a partir daquele tanto perto quanto longe, eu não consigo. Eu, particularmente, já estou de óculos, eu preciso de óculos para enxergar para perto, né? Nosso nariz, por exemplo, sente um cheiro a uma certa distância e difere muito dos animais. Um tubarão, por exemplo, sente uma gota de sangue a 1 quilômetro, alguma coisa assim. Não sei se eu estou falando o certo, mas é uma distância absurda dentro da água.
Imagine pingar dentro de uma piscina uma gota de limão, você está do outro lado da piscina e fala assim, é limão, entendeu? Então, nós não temos isso. Um animal hoje já tem, um cachorro tem, um tubarão já tem. Então, nós vamos desenvolver também nosso ouvido. Então, o nosso ouvido, através de outras particularidades, um outro tipo de audição. Esses são os poderes extrasensoriais, que hoje, dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo de Kardec, nós falamos o quê? Os médiums, muitas vezes, têm, né? Os médios que podem, por exemplo, ouvir coisas que nós não ouvimos, ou enxergar seres que nós não enxergamos, isso são, de certa maneira, alguns poderes extrasensoriais que o médico vai desenvolver, como todo ser humano, e vai poder enxergar de uma maneira muito melhor, ter uma capacidade de diagnóstico diferenciada. Então, olha que legal, ele usará seus poderes extrasensoriais para enxergar a alma doente daquela pessoa. Estamos já falando da alma doente, não mais do corpo. Nós avançamos dentro do conceito da doença de tratar ou diagnosticar o corpo doente para perceber além do perispírito. Então, o espírito alterado, com energias deletérias que podem levar àquelas doenças corporais que vão se traduzir em doenças do corpo depois, né? Bom, então o sentimento, vocês acham que é importante na área médica? Será que o médico que tem bons ou maus sentimentos vai criar uma capacidade diferente de fazer um diagnóstico, de tratar uma pessoa? Será que quando você entra num consultório, você sente uma energia boa ou uma energia ruim, alguma coisa que te traz uma sensação de confiança? Então, o sentimento é de suma importância na área médica. Não só o nosso como paciente, mas o nosso como médico. Eu, como médico, o meu sentimento dentro ou ao longo de um atendimento de uma outra pessoa, de um irmão, é de suma importância. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, os meus conceitos, os meus preconceitos, isso não é ciência. A gente sabe que isso faz parte da estrutura do caráter do ser humano. Então, aqueles sentimentos de alta vibração criam um estado propício nessa relação. Então, aquele paciente que entra, é bem tratado, o médico que tem uma consideração por aquela pessoa que está entrando na sua sala, cria um estado propício, cria uma confiança, isso gera uma energia positiva, estão na mesma vibração boa, né? E não é só o médico que pode estar numa vibração ruim, o paciente também pode. Ele, por motivos diversos, com razão ou sem razão, ele pode entrar num consultório com uma energia ruim também. Pode ser não do lado do médico, sim do lado do paciente. Isso tudo são conceitos que a espiritualidade nos traz. Isso é espiritualidade. O sentimento faz parte. Lembra que a gente falou lá no começo? Então, está altamente envolvido. E de quais sentimentos nós estamos falando? Então, eu gosto desse gráfico, que, olha, a gente tem confiança, paciência, gratidão, humildade, altruísmo, autodisciplina, honestidade e perdão. O que é isso? São as virtudes humanas. Isso não está envolvido só na medicina, em todas as áreas de atuação. Qualquer profissional que desenvolve essas virtudes humanas é um profissional que tem um sentimento e um nível vibracional mais elevado, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu acho que vocês concordam com isso, né? Então, é isso que nós temos que nos dedicar, a esses sentimentos, a essas virtudes a serem desenvolvidas ao longo da nossa existência terrena. Dentro da moral cristã e dentro dos princípios que nós estamos falando aqui hoje do Espiritismo, nós sabemos que são sentimentos, virtudes que nos levam a grandes benefícios, elevam a nossa capacidade energética, nos trazem sentimentos de realização, de saúde, de leveza. Então, é muito importante. Então, confiem nessas virtudes, elas que nós temos que desenvolver, né? Então, olha, no futuro, ainda o Dr. Paulo diz o seguinte no livro dele: no futuro, a medicina da alma e não a do corpo absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne, mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que a cura real, pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, a partir do momento que temos a espiritualidade desenvolvida, podemos atuar no espírito, né, no nosso âmago, vamos dizer assim, daquilo que nós somos internamente, né? Bem, nós temos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, como um exemplo, né? Ele afirma para a gente que
o corpo humano é o templo da alma. Então, nós vamos deixar de tratar o corpo humano para tratar a alma? De maneira alguma. Nós temos que agradecer a presença aqui nesse planeta, na Terra, encarnados, para que a gente possa passar por essa escola de desenvolvimento espiritual. Então, o corpo humano é o templo da alma, é onde nós guardamos o que é de mais precioso. Então, é onde o nosso espírito é abrigado para passar por essa experiência terrena. Isso diversas vezes dentro da nossa citação reencarnacionista, né? E isso, qual é o impacto disso na medicina? Eu, como médico, por exemplo, isso transfere para os médicos da Terra uma tremenda responsabilidade, pois caberá a cada um desses médicos tratar as inúmeras enfermidades, todas as doenças conhecidas que ameaçam o quê? Aquilo que nós assumimos no plano espiritual. Nós não temos um plano encarnatório, nós não viemos já com uma proposta de trabalho, embora não lembremos muitas vezes. Então, essas enfermidades podem ameaçar a concretização das missões assumidas por aquele espírito encarnado, desde seu planejamento e sua vinda à Terra. Então, aqui vem uma explicação muito forte de que a medicina pode atuar mudando destinos. Então, essas curas espirituais e as curas materiais, do ponto de vista corporais, podem não ir contra aquilo que a pessoa teria que fazer, e sim a favor, para concretizar a missão assumida por nós mesmos dentro do nosso plano reencarnatório. Então, os médicos, eles são, na realidade, médiums, como todos nós somos, em algum grau. Por quê? Porque eles recebem intuições dos colegas do plano extrafísico, nossos protetores, nossos guias, aqueles que estão os guiando, quer queiram ou não, eles estão recebendo proteção, quer acreditem ou não em algo espiritual que nos envolva. Então, essa atitude pode passar despercebida ao médico, que atua nos pacientes, porém, sempre pleno de proteção espiritual. Então, a interface da medicina com a espiritualidade, ela está muito ligada a esses conceitos todos que eu acabei de falar para vocês. São conceitos que nós temos, querendo ou não, uma grande interligação. Por isso que o tema proposto pelo pessoal foi a interface. Então, aquilo que se liga, uma coisa que se liga à outra. Então, nós sabemos que hoje, praticamente não é uma coisa de frente para outra, é uma coisa ligada na outra. A medicina praticamente não existe sem espiritualidade, quer queiramos, aceitemos ou não. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero ter acrescentado um pouquinho desses conceitos. Eu procurei trazer dentro da parte técnica, da parte científica, falando um pouquinho de espiritualidade, de medicina, da história, e do que esses dois conceitos significam, né? Dentro também da nossa maravilhosa e consoladora doutrina, né, de Kardec. Então, a doutrina dos espíritos, onde nós existimos através da imortalidade da alma e através das múltiplas reencarnações. É isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus proteja todos. Estou à disposição. Se o Leiber quiser entrar, voltar, ou o Flávio, estamos por aqui. A gente pode bater um papinho online e eu fico muito grato pela oportunidade, viu? Doutor, nós que agradecemos a sua atenção, a sua disponibilidade. E eu vou começar com uma pergunta. No tocante à sua área cardiológica, né? O senhor poderia, se é que exista isso, né? Poderia haver uma delimitação de um problema cardíaco oriundo de uma má alimentação e aquela é oriunda de umas questões emocionais, tipo a pessoa tem uma raiva, a pessoa tem uma mágoa, né? Ou então a pessoa teve uma dificuldade na sua existência, um trauma na infância ou na juventude, principalmente. Geralmente é assim que na infância a pessoa dá uma trabalhada, sei lá como é que é. A gente, quando vai começando na fase da adolescência para adulto, parece que o espírito, o orgulho fala mais alto. Por isso que Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas. Então, assim, haveria algo para a gente delimitar um problema? Não, esse problema aqui cardíaco foi oriundo de uma má alimentação, tipo assim, pessoa de Ceará-Mirim, comeu carne de sol, gorduroso, um cupizinho, na manteiga da terra com macaxeira, aí desenvolveu um problema cardíaco.
Ou pode dizer assim, esse aqui de Natal tem um problema cardíaco porque é rancoroso, digamos assim, uma pessoa tensa, tem dificuldade de perdoar. Haveria como distinguir um problema cardíaco oriundo de um e de outro? Não. Das causas, eu Olha, perguntei. Léo, eu entendi. É uma boa pergunta. Assim, primeiro, eu só queria esclarecer que eu usei o exemplo da cardiologia, mas na realidade eu faço Eu sei. neurocirurgia, né? Certo. Mas a cardiologia eu usei como exemplo porque é uma das especialidades hoje que chamam bastante atenção dentro da área médica, né? Com relação a essa evolução do estudo da espiritualidade. Mas olha, eu diria que ambos os problemas que você colocou como causas, né? Ou alimentação ou sentimentos ruins, eles podem causar os mesmos problemas. Porque, afinal de contas, se você for pensar vamos dizer assim, numa diminuição do calibre de uma artéria coronária, já que você usou a parte cardiológica, o que é uma angina ou um infarto? Você tem uma diminuição da perfusão sanguínea do músculo cardíaco. Então, a coronária diminui de calibre, né, leva menos sangue para o coração e você tem uma angina ou chega a ter um infarto. Então, se você tem sentimentalmente uma energia ruim, se você é rancoroso, você não perdoa, o tempo todo você é uma pessoa negativa, você vai propiciar as células dos seus sistemas em geral, particularmente aqui o que a gente está falando do cardiovascular, a ter, por exemplo, uma secreção maior de hormônios e você vai ter uma adrenalina constante, você vai ter uma vasoconstrição, você vai ter uma diminuição da perfusão cardíaca também. Então, com sentimentos ruins. E isso sem contar que em alguns trabalhos existem até alterações de DNA das células, que sentimentos que você citou para a gente podem alterar o DNA das células, gerando o quê? Células alteradas. Então, o meu fígado produz, ao invés de regenerar uma célula hepática, ele regenera uma célula que vira uma célula cancerígena. Então, essas energias podem atuar dessa maneira. E a alimentação, se você tiver uma alimentação ruim, é lógico que se somar as duas coisas é a pior situação, né? Você pegar carne seca com macaxeira e, além disso, ser rancoroso, Ave Maria. Aí o camarada não tem saída, né? Mas entre os dois aí, eu acho que aquilo que você conseguir resolver antes é melhor, viu? Resolve a alimentação e vai mudando o sentimento, daí você está mais protegido, viu? Pois é. É aquela questão, né? Olha, é preferível ter problema cardíaco comendo macaxeira e carne de sol do que você ter problema cardíaco por emoção e não poder comer nem macaxeira nem carne de sol. É só uma brincadeirinha. É um exercício para ver se a gente treina no nosso perdão. Rapaz, eu vou parar, vou ter que perdoar para eu poder comer pelo menos macaxeira e carne de sol. Você está fazendo uma troca, né? Não é bem assim também. Você tem que abrir mão dos dois, hein? Não pode trocar o perdão pela macaxeira, aí não dá certo. Eu sou sofista, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o meu tema aqui. Como diz uma certa pessoa, né? Tudo que é gostoso faz mal ao coração. Eu ouvi isso uma vez de um cardiologista numa entrevista. Doutor Walter, no caso da questão neurológica, como é que fica a nova, eu não sei se é o novo ramo, a nova ideia a epigenética, com relação a essa estrutura que tem a interface da medicina com a espiritualidade? Poderia ser essa ponte, não? Uma das pontes, né? Exatamente. Uma das pontes. Isso. Né? Epigenética é o nome que se deu dentro da medicina para aquela ciência que estuda as alterações genéticas que dentro, quando a gente fala da espiritualidade, as energias que a nossa vida, não vou dizer nossa espiritualidade, não é assim, a espiritualidade produz isso, nós produzimos, nós somos um ser vivo, nós somos um ser que produz energia. Então, são as alterações genéticas produzidas nas células corporais, exatamente isso que você está citando agora. Então, a partir do momento que nós temos uma energia que está sendo conhecida há pouco tempo, essa energia atua em diversas partes do DNA, nos telômeros, tem até uns estudos do encurtamento dos cromossomos, né? O encurtamento dos cromossomos pode alterar diversas células e levando a doenças muito importantes. Então, a epigenética ela vem tentar relacionar justamente essa energia ainda um pouco desconhecida que o organismo humano produz
né, e que influencia principalmente ele próprio. Porque, afinal de contas, se a gente não tiver um autoconhecimento ou não tivermos uma nossa reforma íntima para melhorar nossa energia, não adianta a gente se inserir num núcleo para tentar melhorar o núcleo, você tem que melhorar a sua energia. Então, a epigenética é isso, ela traz a explicação das energias ruins alterando o núcleo de células humanas. Seria exatamente o caminho pelo qual você está falando. Então, naquele livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz comenta com relação que as células, nossas células, são seres vivos, energéticos, que estão subordinados ao impulso da mente, e isso aí a gente poderia dizer que ele estava insinuando alguma coisa com relação à epigenética, não? Sim, sim, porque existem, por exemplo, hoje a gente sabe que se você, quando a gente fala de doação de órgãos, esse assunto é bem relevante dentro do espiritismo, né? Uhum. A gente sabe que as células, elas são comandadas pela força mental. Então, Certo. quando a gente fala em imunidade, quando a gente fala em rejeição de Hum. órgãos, você implantar uma célula de uma pessoa no órgão de outra, então você vai ter a célula se submeter à energia do receptor ou não. Se ela se Certo. submete, não é da vontade dela, e sim da energia produzida, da compatibilidade. Hoje a gente fala compatibilidade, já não é mais uma compatibilidade só de sangue O positivo, sangue O negativo, Entendi. é muito mais Hum. profundo que isso. Então, quando o André Luiz fala essa afirmação que você fez, ele nos traz a informação de que a submissão das células à energia espiritual é o que rege dentro dos, por exemplo, dos transplantes, onde Tá. você tem rejeição ou não. Aí eu vou fazer uma pergunta dentro do que o senhor acabou de falar com relação à questão dos transplantes. Transplantes. Possa ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ano passado eu vi um caso de uma pessoa receber o coração de outrem, né, que foi o doador, e o receptor sentiu e teve lembranças é, daquilo que quem tinha vivenciado foi o doador que já morreu. Em outras palavras, é possível que haja uma memória na estrutura genética do órgão e isso perpasse geneticamente para o receptor, ou simplesmente é a presença, o que é que o senhor acha? Ou é a presença do doador junto ao receptor, fazendo com que surjam essas lembranças e ele perpasse para o pai, a mãe, a esposa, a filha, sei lá. O que é que o senhor pode nos dizer referente a isso, se tem alguma informação? Olha, Lauder, hoje não se tem, por exemplo, uma comprovação científica disso que você está falando. O Hum. que existe, sim, existe uma memória celular, só que a partir do momento que a memória celular ela entra no novo órgão, essa memória, digamos assim, ela é apagada para que, vamos fazer um paralelo? Nós somos espíritos encarnados, correto? Então, Certo. nós estamos no plano espiritual, temos a nossa memória de diversas vidas e diversas encarnações. Ok. Então, nós somos uma célula complexa de vida. Células entre aspas, né? Nós somos um Uhum. organismo vivo que recebe um espírito encarnado e encarna. Então, a partir do momento que nós encarnamos, o que acontece com a nossa memória espiritual? Ela se apaga, Essa paga. correto? Certo. Nós, a grande maioria das pessoas, nós não temos memória de outras vivências. Não digo todos, mas a grande maioria. Então, mais ou menos, uma analogia a gente pode fazer com relação a essas células. Então, as células, a partir do momento que elas são implantadas num novo órgão, como o próprio André Luiz disse, elas são submetidas a um novo comando. Então, Uhum. hoje, a gente acredita mais que existe uma influência. Aí, talvez a física quântica entre, Sei. explicando essas teias de energia em Hum. que as pessoas se interligam. Então, nós temos aí a interligação entre o espírito do doador com o do Bom, receptor. receptor. E também tem o seguinte: dependendo da gratidão que existe e da consideração que esse receptor tem pelo doador, isso pode mudar completamente o destino das pessoas no plano espiritual, né? Então, a gente sabe que isso é muito importante. Então, hoje, acredita-se mais que, primeiro, não tem certeza. Segundo, Hum. a maior aceitação seria
de que as energias do espírito doador, elas estão presentes, influenciando de alguma maneira o receptor, ou à distância ou na proximidade, porque a gente sabe que para energia espiritual não existe distância. Você pode ter em outra galáxia, você pode estar conectado com um determinado espírito e a energia se entrelaçam, né? Esse é o entrelaçamento quântico, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Ah, tá, para mim respondeu. E neurologicamente, alguma notícia que se aproxime de novidades ou algo que André Luiz já tenha falado e que o senhor saiba de alguma coisa referente a essas informações do plano espiritual, da espiritualidade, ante as descobertas neurológicas, né? Porque vai ser talvez a área mais estudada, vai ser a área neurológica, né? Porque, digamos assim, é o escrutínio para procurar, vamos dizer assim, procurar ou achar a alma, o espírito, vamos dizer assim. E que ele fala, né, doutor, que ele fala lá no livro também, Evoluções dos Mundos, há uma ligação do perispírito com a questão do sangue. Ou eu estou errado? Olha, começando do começo da sua questão, com relação à parte neurológica, o que existe hoje é uma comprovação de que os sistemas neuronais, os sistemas neurológicos, eles estão interligados realmente e produzem uma energia muito semelhante nas pessoas, de qualidade diferente. Agora, aí a gente poderia talvez colocar num tema de interface mente-cérebro, né? Então, a gente sabe que as ideias, os pensamentos, a criação das ideias e da inteligência, ela não vem do cérebro, né? Então, e ela vem do espírito. Então, sabemos que a mente é criada pelo espírito e o cérebro obedece e traduz aquilo que o espírito faz. Então, a gente sabe que da mesma maneira que os outros órgãos têm a sua sofisticação, o sistema nervoso talvez tenha uma sofisticação maior nesse sentido, porque ele é a interface entre o corpo, entre a manifestação do pensamento, a criação da ideia e a manifestação espiritual. Então, se hoje nós estamos falando, pensando e raciocinando, nosso cérebro tem parte total ativa na tradução daquilo que o nosso espírito quer. Então, nós somos um organismo que vive em função do nosso espírito. Então, o que está existindo mais hoje em dia é a concepção de que o cérebro ele não tem vida sozinho, que as pessoas, por exemplo, aí a gente já entra naquele conceito de EQM, né? A gente sabe da existência de vida após a morte ou da pessoa em coma. Então, a gente sabe que existem vivências da pessoa com o cérebro inexistente, entre aspas, não funcionante. Então, ele seria uma ferramenta de trabalho do espírito. Então, isso que eu diria para você da parte neurológica. Agora, a outra você falou, não entendi, do perispírito com o sangue verdadeiramente, você está falando? Porque segundo, possa ser que eu esteja enganado, ou a minha informação não esteja tão precisa. Mas eu creio que em Evoluções dos Mundos há uma conexão entre a corrente sanguínea, o sangue, com o próprio perispírito. A conexão, não sei se o senhor tem ciência. Eu acho que é do ponto de vista, energético, onde você tem aqueles fulcros energéticos, né? O que existe é o seguinte: você tem isso muito desenvolvido na medicina oriental. Então, a medicina oriental, que lida muito com os chakras, com os meridianos de energia, quem trabalha com acupuntura, a gente sabe que aí é uma outra interface. Hein? Olha que interessante como essa palavra está vindo outra vez. A gente falou da interface da medicina com a espiritualidade, trouxemos a interface da mente e cérebro, e agora a gente tem a interface dos sistemas corporais com os sistemas energéticos. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí nós estamos saindo do espiritismo, hein, gente? Nós estamos falando de outras coisas aí que a medicina chinesa, que o hinduísmo fala, e o espiritismo utiliza através de André Luiz, mas não com conceitos tão claros como eu estou falando aqui agora. Não, isso não faz parte da doutrina espírita, na qual ela não é contra, mas não é dito dessa maneira que eu vou dizer agora. É que nós temos os chakras, né? Então, os chakras, eles são o quê? Pontos de contato dos sistemas energéticos espirituais com o sistema circulatório, endócrino, com sistemas corporais. Então, a interface do corpo com o perispírito são os chakras. Então, que André Luiz chama de fulcros de energia, né? Então,
Esses fulcros energéticos, quando a gente traduz na medicina chinesa, a gente está falando dos chakras. Então, são pontos de conversão da energia, onde existe a troca com o exterior para o interior, porque a gente vive de energia, não vive? A gente tem energia É. interna, que é a nossa alimentação, e a nossa energia externa, de estar inserido nesse mundo, né? Uhum. Então, no caso aí, haveria, no caso, como o doutor Frutuoso comentou, dentro da perspectiva do livro dele, haveria possibilidade, então, existe o caso de uma pessoa ser diagnosticada energeticamente com um problema, antes mesmo que esse problema vá pelo, eu digo assim, ao escoadouro, a questão mais periférica da energia seria a questão corporal, transformando-se, se manifestando como doença, quer seja um problema no fígado, nos rins, no coração, no pulmão, seja qual for o órgão. Mas essa doença que está na periferia, que materializou-se na periferia, tangiu-se na periferia, ela, na realidade, energeticamente, ela já estava no seu perispírito. Sim, sim, sim. Essa é a explicação. Já existia energias afetando o seu perispírito, e o seu perispírito, através da ligação da interface com os sistemas corporais, ele passa a afetar células de determinado órgão, determinado tecido, determinado sistema, e a partir de um certo momento eles saem da esfera espiritual, da esfera perispiritual e passam à esfera física. E o que o Dr. Frutuoso defende e coloca no seu livro é que nós seremos médicos de almas, né? Isso a gente já sabe, que já temos aí citações a Jesus, a Lucas, com relação ao médico de almas, de corpos e almas, né? Então a gente vai sair no futuro da medicina corporal e vai passar a ter condições de um diagnóstico precoce do ponto de vista espiritual, antes de que esse perispírito seja impregnado dessas energias negativas e possam trazer doenças físicas, exatamente isso. Mas o senhor crê que isso vai acontecer já lá quando a gente estiver beirando, vamos dizer assim, um mundo de regeneração, mas um mundo de Regeneração. não, eu não vejo um mundo de regeneração, eu vejo a gente beirando já um mundo de bem-aventuranças, porque por um motivo simples. Assim, a gente vê no livro, nos domínios da mediunidade, se não me falha a memória, o famoso psicoscópio, né? Ok, tudo bem. Sim. Aí eu fico imaginando, eu disse, meu Deus, como a gente está longe disso, de informação daqui a uns 500 bilhões de anos. Porque a gente se melindra, né, doutor? Com uma colocação que é verdadeira. A gente se melindra. Imagina a gente estar numa reunião, quer seja mediúnico ou no trabalho mesmo, a pessoa olhar assim para a gente e dizer assim, olha, Helder, você não vai poder estar aqui, não, porque você moralmente hoje você não está bem. Aí, cara, aí a pessoa sai, Maria, como é? E o outro que estava na sala, né, fica aquela curiosidade. Ixi, ele não está bem, o que foi? O que é que ele pensou? O que será que ele fez? O que ele fez ontem? Não acha que isso aí vai demorar um pouco, não, ainda, para que isso realmente se materialize no nosso contexto físico, vamos dizer assim? Eu acho que, se você considerar a cronologia da nossa existência, que é aí a média de 60, 70, 80 anos de vida, sim, eu acredito que a gente vai ter algumas encarnações pela frente ainda para ver isso acontecer. Mas o que eu acredito é que isso vai acontecendo tão gota a gota, Leandro, que a gente não vai percebendo a implantação desses novos conceitos, entendeu? As capacidades novas que vão sendo adquiridas pela medicina, e devagarzinho, como ainda citando o Dr. Paulo, por exemplo, lá no Lar de Frei Luiz, lá no Rio, então, por exemplo, em que tem um espírito materializado que vai fazendo coisas, então essas coisas vão sendo trazidas lentamente, que o médico vai aproveitando e vai aprendendo algumas coisas. Então, assim, gota a gota vão sendo trazidos os novos conhecimentos e a gente não vai percebendo que a coisa evolui. Basta você ver, por exemplo, você imagina o que era a medicina antes da anestesia. Você imagina na Primeira Guerra Mundial, onde não existia ainda a xilocaína. Você já imaginou uma amputação de uma perna sofrida por pisar numa mina com clorofórmio, com alguma coisa em que a pessoa dormia e fazia sem anestesia, entendeu? Então a gente não tem noção, às vezes, do quanto evoluiu. Você imagina hoje uma ressonância magnética, o que ela vê? Então, imagina isso 200 anos atrás. Era totalmente impensável. E será que 200 anos é muito? 200 anos não é muito, é pouco, né? São mais ou menos 3 ou 4 gerações que a gente conta. Então, daqui a 4 gerações, daqui a 200 anos,
O que será que a medicina vai estar fazendo? Não sei, não sei. Mas eu acho que nós temos um bom chão pela frente para que a gente desenvolva a nossa moral, né? Como você disse, Exato. a leitura da mente, a leitura daquele médium que está trabalhando e fala, você pode sair, você para fora, né? Igual na escola, né? Pois é, Então pois é, você jogou o papelzinho na professora, você jogou o aviãozinho de papel para fora. pois É é. mais ou menos isso. Quando nossa moral tiver evoluída a ponto de nossa mente poder ser lida por qualquer um, com certeza a gente vai estar capacitado e vamos ser merecedores dessas novidades, né? Eu penso assim. Flávio, alguma pergunta aí, Flávio? Não, meu amigo, não. Eu estou aqui ficando, eu estou extasiado aqui, só aprendendo. Eu sei. Então, já que o pessoal não mencionou nenhum no chat, tem uma pergunta. Então, a gente vai pedir permissão ao senhor para a gente fazer uma divulgação, doutor, e voltar para o senhor para fazer as suas considerações finais. E eu gostaria, se for possível, o senhor fazer a prece em nosso favor. Pode ser? Pode ser, pode ser. Porque aqui é assim, não tem barba, não tem bigode, mas tem cabelo. Pelo menos vai ter que fazer. Tá Só bom. um instantinho, por gentileza. Bom, nesse programa, como os outros das nossas lives, você pode ouvir na nossa web rádio Reviver, baixando no aplicativo pelo Google Play ou no App Store. Programação 24 horas com seminário, rádio novela, mensagens, trabalho para meditação, música clássica, músicas espíritas. É um verdadeiro banho de luz, né? Aproveite e esteja conosco baixando esse a nossa rádio no seu celular ou no smartphone. Se não, divulgue, pelo menos, tá bom? Na terça-feira a gente tem a nossa live, nosso programa Espiritismo no Dia a Dia, onde a gente cresce junto. Você com a pergunta formuladas do seu interesse e a doutrina espírita respondendo através da codificação ou da revista Espírito nos seus 12 fascículos. Que o foco é a doutrina espírita responde. Ok? Amanhã nós temos o nosso irmão Roger Bradbury, do Pará, Etnoastronomia Espírita. Exilados e capela, probabilidades astronômicas, origem do mal, vestígios bíblicos. Amanhã, domingo. Ok? Então, voltando ao nosso irmão Walter, para que o mesmo possa fazer as suas considerações finais e nos dar a bênção da prece. Tá ok. Bom, eu agradeço muito o convite, fico feliz de ter participado, espero ter trazido um conhecimento de alguma coisa que tenha ficado para todos, mas eu acho que se a gente fizer um resumo em poucas palavras, a ciência é totalmente conectada no comportamento humano. Então, nós temos condições de receber novas informações à medida que nós nos melhoramos. Então, não adianta a gente tentar pela ciência, tem que tentar pelo espírito, pelo coração, né? Pelo comportamento, pelo respeito, pelo amor. A ciência maior é a do amor, a do respeito. Então, a gente encontra isso, nós, como espíritas, na doutrina cristã, não apenas na doutrina espírita, e sim no embasamento daquilo que Cristo nos trouxe. O que Cristo nos trouxe é o resumo da vida espiritual, o comportamento que precisamos para atingir as nossas melhorias, nossos crescimentos, e para que a gente possa ser merecedor dessa nova ciência que vai nos atingindo lentamente. Então, pouco a pouco, temos condições de fazer o bem com aquilo que nos é dado. Eu acho que isso que a alta espiritualidade espera de nós, que a gente tenha condições de desempenhar o bem e trazer benefícios de crescimento para os nossos irmãos, para nós mesmos, com aquilo que nos é oferecido, com as novidades que a ciência nos possibilita. Dentro da medicina, esse mundo é muito vasto e imprevisível, eu diria, para a nossa capacidade de imaginação hoje. Então, é o que eu falei, quem diria 200 anos atrás, que dirá 200 anos na frente. Então, essa mensagem que eu deixo para todos, muita esperança, muita paz, e que nós possamos sempre seguir em frente, otimistas, com bons sentimentos, enxergando sempre o lado positivo das coisas, tentando minimizar aquele lado negativo que todos nós temos dentro de nós ainda, e teremos por um bom tempo. Então, começamos. Se não consegue tirar o pensamento, tira da fala, não manifesta o ruim, né? A gente vai trabalhando devagarzinho, vai mudando nossa energia e cada vez mais ficamos mais perto daquele que
foi o nosso Criador e que sempre está do nosso lado e que quer o nosso bem o tempo todo, né? E através da doutrina espírita a gente pode atingir isso, esse consolo no bom sentido, não só para nossas perdas, mas para os nossos ganhos também. Porque a gente não tem que ser consolado nas perdas, temos que ser consolado também nos nossos ganhos e saber o que fazer com esses ganhos. Porque ganhos em mãos erradas também não são bons, né? Então, essa é a consideração final. E eu parto, então, para a gente fazer uma prece de encerramento, pedindo a todos uma concentração e para que a gente possa sempre ter ao nosso lado coisas boas e nossos protetores, nossos guias tenham condição de nos acessar, que nosso guia de nossa casa, Eurípides Barçanufo, possa continuar nos protegendo, que o Dr. Bezerra esteja sempre presente na mão dos médicos que trabalham com tantas pessoas, tanto sofrimento, e aqueles que precisem sempre tenham o seu consolo, que Jesus possa nos iluminar na nossa caminhada e temos sempre alguma coisa a oferecer. E que se tiver que optar entre sofrermos algo ou causarmos sofrimento, que sempre a gente possa preferir sofrermos algo, para que não sejamos causa do sofrimento de alguém. Então eu peço para que tenhamos uma boa semana, um bom final de semana iluminado e que possamos ultrapassar essa fase difícil da vida de todos. Com Jesus, sabemos que tudo é diferente. Obrigado e que Deus nos proteja.